Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está no ar. Estamos começando ao vivo aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Imagens pela UTV, a TV da internet e também redes sociais. Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo no ar, tudo à sua disposição, tudo ligadinho para você acompanhar os nossos trabalhos de hoje, até 1h da tarde. A gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Aproveite. Interaja também com os nossos convidados, com as nossas convidadas de hoje. 973350038 é o número do WhatsApp para suas perguntas. 973350038. Meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman e hoje é quarta-feira. Você conhece o nosso espaço aqui, sempre voltado para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento neste dia da semana. Então vamos aqui escalar a nossa bancada, a nossa mesa, formada só por mulheres. Sônia Presta, ela é cantora, apresentadora, farmacêutica. Boa tarde, Sônia, como você está? Boa tarde, Mauro, boa tarde a todos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e um abraço a todos, né, antes de começarmos. Obrigado pela presença, Sônia, também com a gente, a doutora Nicole Soares. Ela é advogada especializada em Direito da Saúde, é sócia e CEO do Lara Martins Advogados. Tudo bem, doutora Nicole? Tudo ótimo, sempre um prazer discutir esses assuntos e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui em conjunto com vocês. Obrigado pela presença, doutora Nicole. Também com a gente a Margot Cardoso, ela é jornalista, mestra em filosofia. A Margot está em Lisboa, Portugal, ela mora lá. Boa tarde para você, aí agora 4h02, 4 horas de diferença da gente aqui, né? Tudo bem, Margot? Tudo bem, obrigada pelo convite, é um gosto estar nesse programa. Boa tarde a todos. Então, vamos ao nosso primeiro assunto desta quarta-feira. Vamos dizer o seguinte: a forma como a gente se cuida desde a infância pode afetar diretamente a chegada e permanência na terceira idade. Estudos mostram que a formação das bases do organismo e da arquitetura cerebral, da construção cerebral, né, ocorre nos primeiros 1000 dias de vida, ou seja, é do momento da concepção até os 2 anos de idade. E mesmo em caso de doenças genéticas, os protocolos de profilaxia podem garantir qualidade de vida a longo prazo. Para os especialistas, o fortalecimento da prevenção em todas as fases da vida passa pela melhoria do sistema de atenção básica, a vacinação completa e o fortalecimento constante da saúde mental. Sônia, eu começo com você a respeito deste tema. É uma via de mão dupla, né? Porque sistema de atenção básica, vacinação completa, fortalecimento constante da saúde mental, tudo isso que o Estado tem o dever de nos oferecer e nós também temos a obrigação de ir atrás, né? Termos a nossa consciência em relação a todos esses cuidados. Pois é, Mauro, isso que você falou é uma realidade que eu creio que, infelizmente, nós, após uma pandemia, ao invés de termos progredido, acredito que nós regredimos um pouco, porque, apesar, né, graças a Deus, de termos passado por tudo isso, os fake news que surgiram, toda essa polêmica, a gente regrediu um pouco quanto à vacinação, né? E não atingiu só o Covid, atingiu toda a vacinação de uma maneira geral, e as pessoas acabaram questionando protocolos de vacina que já eram consagrados, né? Já tinham sido até esquecidos, porque as pessoas já se vacinavam sem questionamento. Aí começou toda essa onda, e infelizmente a gente tem um trabalho agora pela frente que vai ter que mobilizar campanhas de vacinação novamente, até pela polio, sarampo, cachumba e outras doenças que nós tínhamos até esquecido que existiam. Mas existe
luz no final do túnel, porque eu creio que um trabalho, principalmente em São Paulo, né, nós temos no Brasil uma cultura, tínhamos, né, espero que a gente retome isso, que era um dos países que mais se vacinava no mundo. Então, a gente procura acreditar que os brasileiros eles vão novamente encontrar base científica para se vacinar, para se cuidar, porque eu concordo, claro, os primeiros 1000 dias de vida vão dizer o que a gente tem. Claro, nós temos a parte genética, como você falou, que é muito importante, que nós temos aquilo que você vem com a carga genética pode se manifestar ou não durante a vida da gente, né? Algumas doenças fatalmente se manifestarão e outras vão depender, obviamente, de como vai ser o seu meio de vida, de como vai ser, se realmente se você se previne, se você se vacina, se você se alimenta. Então, tudo isso a gente tem que colocar na balança e, claro, que o Estado e tudo que nós temos disponível vai colaborar ou não para que essa verdade se cumpra. Então, eu creio que a gente tem que fazer o máximo para que nesses primeiros 1000 dias de vida, né, que todos tenhamos acesso ao máximo possível, porque a gente tenha uma longevidade mais saudável, né? Eu vejo pela minha mãe, por exemplo, que hoje está com 85, vai fazer 85 anos, está com 84 anos, com uma série de problemas de saúde, que veio da Itália, né? Que veio numa época de guerra, onde não se tinha nada, e ela, dentro de tudo que ela passou, mas ela tinha uma base da alimentação que era muito sólida, né? Uma base de imunidade composta por essa alimentação, que ela vinha da alimentação orgânica, eles plantavam, eles comiam só aquela comida. Então, esse começo de vida da minha mãe, leite materno, foram todos amamentados pela minha avó e tudo, eu creio que ela e as irmãs tiveram a chance de ter uma longevidade, apesar de tudo, por causa desse começo de vida. Agora, imagina se ela tivesse tido acesso à vacinação e tudo mais, e é o que a gente espera, e é o que a ciência está provando, né? Que as pessoas vão viver muito mais, né? Nós vamos ter pessoas com 120 anos, a média daqui a 25 anos é o que a gente está vendo por aí. Então, tem esses dois lados sempre, né, Mauro? Eu espero que a gente retome a parte da vacinação segura, que as pessoas acreditem mais na ciência, né? Para que a gente consiga atingir. Agora, Sônia, antes de passar para as demais, para a doutora Nicole e também para a Margot, como é que a gente estabelece a relação entre genética e os fatores ambientais? Vamos pegar um exemplo prático. Irmãos, por exemplo, que têm nos seus pais problemas, têm históricos de doenças graves, enfim, e claro, há sempre essa preocupação em carregar a genética, né? E aí uns desenvolvem, outros não desenvolvem. Isso está relacionado, de fato, com a genética ou com fatores ambientais, o estilo de vida daquele que acabou enfrentando os mesmos problemas que os seus antepassados. Então, é o que falei para você, Mauro. Existem genes e a expressão genética, ela depende desse... A gente fala da epigenética, né? Que ela vai aparecer ou não, ela vai desenvolver ou não a doença, dependendo de alguns fatores. Por exemplo, 2 irmãos, até gêmeos, né, que têm os mesmos problemas genéticos, mas um viveu sob um estresse oxidativo muito maior do que o outro, né? Foi exposto a determinadas situações, não se alimentou, né, devidamente, teve outros problemas de saúde que comprometeram a imunidade dele. Então, a expressão desse gene, que deveria vir, por exemplo, só no final da vida dele, com 80 anos, ela pode ocorrer muito precocemente, na juventude até, né? De uma doença que a gente até considera fatal, que vai se expressar geneticamente, no caso, um Alzheimer ou algum outro tipo, porque nós temos vários tipos de genes para o Alzheimer. Né? Então, você fala assim, mas a pessoa já tem o Alzheimer geneticamente. Sim, mas ele pode se expressar precocemente ou não, dependendo do estilo de vida. Então, a genética não é um atestado de óbito para nenhuma das pessoas, porque depende, sim, do meio que ela vive, depende de como ela se comporta, depende de vários outros fatores, de como ela se alimenta. Então, respondendo a sua questão, ela depende, sim, desses fatores,
do meio ambiente, do estresse oxidativo, da alimentação, para que ela se desenvolva precocemente ou não, em alguns casos, ou até que não se desenvolva, tá? Essa doença. Doutora Nicole, sua percepção sobre esse nosso primeiro tema, os desafios do cuidado com a saúde da infância à vida adulta. Bom, eu acho que do ponto de vista, inclusive, da própria bioética, das questões do mundo jurídico, e sempre é importante trazer uma perspectiva quando a gente discute saúde do ponto de vista econômico também, é que quando a gente fala genética, crianças, a primeira coisa que eu preciso dizer é: nós vamos viver muito mais, amém. Então, tudo que a gente faz ali na infância e entendendo, né? E aí eu digo entendendo de modo geral, quem sou eu para falar a respeito do ponto de vista técnico sobre isso, mas entendendo aquilo que pode ser feito de bom nesse primeiro momento da vida e que vai impactar na nossa idade adulta, velhice e tudo mais, é um elemento muito importante de viabilidade dos nossos sistemas de saúde como um todo. Porque muitas vezes a gente tem uma perspectiva de que utilizar os recursos de saúde é o que vai fazer com que a gente fique bem, mas é justamente o contrário. Quanto mais a gente se previne, quanto mais a gente se cuida, quanto mais a gente cuida da manutenção da saúde e da prevenção das doenças, melhor a gente vê os indicativos e a viabilidade do que a gente tem enquanto suporte de saúde, de plano de saúde, etc. Então, a gente tem uma perspectiva, muitas vezes, de que o cuidado de saúde depende da utilização, né, de hospital, consultas, médicos, exames e etc., quando, na verdade, a prevenção é o que vai fazer com que a gente esteja num cenário muito mais confortável, até do ponto de vista da viabilidade econômica, né? Então, assim, é muito importante falar sobre isso e trazer essa mudança de cultura mesmo, para que a gente possa fazer com que as pessoas entendam que usar tudo isso depois que a gente está doente é muito mais caro do que usar tudo isso enquanto a gente está saudável. Porque enquanto a gente está saudável, é promoção da saúde, é prevenção do agravo em saúde, e depois que a gente está doente, é sempre mais caro, às vezes é doença crônica, que já havia uma predisposição genética e a gente ignorou, e os nossos hábitos fizeram com que isso realmente acontecesse. Então, é uma discussão muito interessante que eu, enquanto advogada, acabo sempre trazendo para esse campo com relação à viabilidade econômica do nosso sistema de saúde e o nosso direito de acesso a esse sistema. Então, doutora Nicole, a gente tem um desafio aí, a gente tem que fazer uma virada de mesa, porque vamos pegar o seguinte raciocínio: o Brasil é referência mundial aí no serviço público, né, no SUS, no tratamento de doenças muito complexas, tratamentos complexos. O Brasil manda muito bem, a referência mundial. Só que aí é quando a doença já está posta, já está colocada. Agora, na prevenção, que é a porta de entrada ali da unidade básica de saúde, é que nós temos problemas, né? Então, a gente tem que virar essa mesa aí para poder ser também referência no trabalho preventivo. Doutora Nicole. Está fechado o seu áudio. Voltei. De fato, sempre há um desafio com relação a essas circunstâncias. E eu acho que eu falei, né, anteriormente, a questão cultural, né? E talvez seja até uma terminologia equivocada, mas muito do ponto de vista do que a gente tem como utilização das informações, do comportamento mesmo. Ao mesmo tempo, ter acesso a isso é um desafio, e eu também preciso fazer justiça no seguinte sentido: se a gente for olhar cronologicamente todo o desenvolvimento dos nossos sistemas de saúde, o que a gente tem de estrutura, é jovem, né? A gente acha que não, porque o nosso tempo de vida aqui é muito menor do que o das instituições, mas quando a gente fala de SUS, de sistemas de saúde suplementar, a gente está falando ali de 30, Doutora Nicole, nós temos um problema com a sua transmissão. 45 Doutora anos de um desenvolvimento desses mecanismos. E sempre muito importante mencionar que... Voltei?
Doutora Nicole, a gente está com um problema na sua transmissão. Vamos fazer o seguinte: conexão aí, é sinal de internet mesmo. Eu vou seguir aqui com a Margot nesse nosso assunto. Sai da conexão, entra de novo e vamos ver como é que a situação fica, tá bom? Margot, bom, vamos tratar dessa questão, então, esses desafios aí que a gente tem pela frente do cuidado com a saúde, do momento do nascimento até a fase adulta. Do ponto de vista da filosofia existencial, eu tenho muita preocupação, e é o que eu observo, com a tecnologia. Eu acho que as crianças, desde muito cedo, estão sendo expostas há muito tempo de tecnologia. Os pais usam, eu vejo, eu viajo muito pela Europa, no Brasil, eu vejo crianças, bebês com o smartphone na mão, ouvindo sons de animais, por menos inofensivo que os pais possam pensar, a tecnologia é muito ruim para a criança. Sem falar da questão física mesmo, da radiação, da luz azul, que tem muitas crianças hoje que já têm muita dificuldade de dormir, né? De ter aquele sono da tarde. Tem a questão que a criança ela fica alienada, ela não se percebe, há um abuso, porque a criança não pode chorar, a criança não pode se frustrar, então dá o telefone. Então, eu vejo isso como um grave problema no desenvolvimento da criança, porque nós estamos num tempo, não é mais da doença das bactérias, nem do viral, nós estamos na fase das doenças neuronais, o consumo de antidepressivo, de remédios para ansiedade triplicou, quadriplicou em alguns lugares do mundo. Isso é estendido às crianças, né? Não é só o adulto que está adoecido, né? A sociedade, quando a gente fala da sociedade adoecida, a gente fala de todos, inclusive as crianças. Os casos de autismo, eu vi um estudo recente que hoje é 4 vezes mais os casos de autismo e TDAH. Agora descobre-se que tem adultos irracíveis porque tiveram um TDAH que não foi tratado, que os pais não notaram. Então, eu vejo que há uma alienação da criança com a tecnologia, e eu acho que pode ser muito sério daqui a um tempo. Aqui na Europa é muito grave a questão da automutilação. Tem uma coisa curiosa, porque eu tenho tentado colocar no Google como cortar as folhas da minha orquídea, só que eu não posso colocar cortar, aparece já uma coisa, se você está precisando de ajuda, ligue para esse telefone. Então, eu vejo que a tecnologia, a criança está sendo exposta à tecnologia desde muito cedo, esses 1000 dias aí, certamente as crianças hoje já têm muitas horas de tecnologia. Eu vejo isso como uma coisa muito preocupante. 12:18, pessoal, programa Gente que Fala no Ar, edição de quarta-feira, sempre por aqui nesse dia, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens também na UTV, a TV da internet e redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. Vamos seguir aqui para o próximo tema, ainda não temos de volta a doutora Nicole Soares, vamos avançar um pouquinho aqui o assunto para falar de novo aqui com a Margot sobre o seguinte: em meio à confusão da vida moderna, a filosofia surge como um farol para quem busca equilíbrio, paz interior e autoconhecimento. São os pilares da construção de uma vida mais significativa. No livro Filosofia Resolve, a jornalista Margot Cardoso, que está aqui com a gente, usa ideias de autores como Platão, Nietzsche e outros pensadores para nos mostrar como enfrentar desafios atuais, como o equilíbrio de impulsos, a influência das celebridades, o excesso de tecnologia, a pressão social pela felicidade e a solidão. Bom, Margot, acho que antes da gente entrar exatamente no tema,
Acho que a gente precisa esclarecer, até porque não está mais nos currículos escolares, enfim, pelo menos aqui no Brasil, não sei como é que é em Portugal, o que é a filosofia, né? No Brasil, eu sempre ouvi falar que os militares tiraram, né? Os militares, assim que ascenderam ao poder em São Paulo, no Brasil, é uma das poucas universidades que tinha filosofia no currículo escolar, São Paulo e Rio. São Paulo tiraram primeiro, a seguir Rio. Aqui em Portugal tem no 12º ano, que é o nosso secundário, né? E a filosofia, ela foi sempre temida por quem está no poder, porque ela ensina a pessoa a pensar, né? Uma pessoa que pensa é mais difícil ser controlada, é mais difícil mandar, é mais difícil controlar, é uma pessoa que questiona mais. Sim. Agora, aí você, no seu livro, A Filosofia Resolve, a partir dos autores aí de Platão, Nietzsche, enfim, outros pensadores, você tem aí esse caminho de mostrar como enfrentar os desafios atuais, né? Enfim, como é que você chega a essas conclusões? Olha, primeiro, eu sempre li muito sobre filosofia, essa foi a minha primeira escolha na universidade, só que também eu desde cedo sempre escrevi, né? Então, eu achei que era mais pertinente uma profissão que fosse a escrita, não é? Então, daí para o jornalismo. Mas depois eu fiz um curso de ética, sempre li sobre filosofia, depois o mestrado. Primeiro, eu posso aqui começar a falar de uma importância, fazer um panorama da importância da filosofia, e depois eu posso comentar como a filosofia me ajudou, porque eu também sou do aconselhamento filosófico, né? Porque funcionou para mim, foi um caminho que eu trilhei, e as pessoas às vezes me falam, mas você é contra a psicoterapia? Não sou contra, eu fiz psicoterapia, teve um tempo que a psicoterapia me ajudou, teve um tempo que a psicoterapia não me ajudou, mas a questão da filosofia, a preocupação com a vida, eu coloco muito a filosofia como um sinônimo de vida, ela sempre existiu. Na Grécia Antiga, o Sócrates já falava da importância de uma vida examinada, hoje, trazendo para uma linguagem moderna, nós podemos dizer que a vida é uma coisa séria, é preciso estratégia, sabe? Você não pode simplesmente ir vivendo. Depois nós temos, 500 depois de Cristo, nós temos a Consolação da Filosofia do Boécio. Então, de alguma forma, a filosofia sempre teve no mundo, né? Na modernidade, nós tivemos Spinoza, Nietzsche, Schopenhauer. Mais recentemente, nós temos Peter Sloterdijk, Bauman, que se ocupa mesmo da existência da nossa vida, do que é uma vida boa, o que é uma vida que faz sentido, qual é o sentido da vida. E eu penso que a filosofia, hoje, ela ainda é mais necessária do que em qualquer outro tempo. Eu não sou... não sou adepta do apocalipse, acho que tudo tem jeito, tem conversa, mas eu acho que hoje a filosofia é necessária e urgente. Se você falar dos modernos, Nietzsche e Heidegger, eles eram filósofos que já apontavam a decadência do homem em queda, né? O Nietzsche já denunciava que a gente não vive a vida verdadeira. Vivemos a vida que o outro pensa que é para nós, vivemos alienados da nossa subjetividade, do que faz bem para nós. Eu acho que se você olhar por esse aspecto, hoje, com o domínio público, muito mais do que privado, as pessoas vivem muito nas redes sociais, vivem muito o culto, a celebridade, a vida dos outros. Muitas vezes as pessoas estão numa vida que ela não está feliz, é uma vida de sonhos, mas é do outro, sabe? Então, eu acho que esse é um problema da alienação que vem das redes sociais e da tecnologia. Eu também não quero diabolizar a tecnologia, eu acho que ela é importante, mas eu acho que a gente não aprendeu a usar ainda.
Eu vi uma vez um documentário com a Leila Diniz, ela com uma grande barriga de grávida, fumando. E ela, quando mostraram essa foto, ela ficou muito constrangida e disse, nesse tempo não se sabia que fazia mal. E eu acho que a tecnologia vai ser assim, essa próxima geração, a outra, vai se ver os danos da tecnologia, e daí vamos começar a ter legislação, vamos começar a ter educação. Esse é um ponto, né, a tecnologia. Sim. Agora, Sim. Pode concluir. Era o outro ponto que você ia citar. Uhum. Depois, uma coisa que um filósofo fala muito, Bauman, é a modernidade líquida, né? Porque o que eu vejo que está por trás disso é o sistema capitalista, né? Que impõe a sua forma em tudo, né? Então, por isso que nós estamos aí no nevoeiro, a gente não enxerga bem a realidade, está distraído pela tecnologia. O sistema capitalista, ele nos põe numa forma que você tem que ter alta performance, você tem que ser produtivo, você tem que ganhar mais o ano que vem, o apartamento tem que ser tem que ter varanda, se você tem um com varanda, tem que ser em Miami, percebe? Uma coisa que está sempre puxando você para frente, a pressão vertical. Então, no meio disso tudo, e nós estamos distraídos nesse caldeirão. Então, estamos num nevoeiro, sem plano, e daí a importância da filosofia. Margot, considerando que a vida é uma estratégia, para se viver é preciso traçar uma estratégia, e precisa ter na filosofia o caminho para o desenvolvimento dessa estratégia, pensar criticamente, fazer os seus questionamentos, enfim. Isso explica o que a gente tem no Brasil em relação à falta dos direitos mais básicos, vamos colocar aqui saúde e educação, em que a gente vê só promessas, né, de melhoria nessas duas áreas, e essas coisas não saem do discurso, só ficam no papel. Falta filosofia nisso, ou seja, falta pensar criticamente, falta abrir a cabeça para se colocar isso em prática. Falta, porque eu acho que, assim, a filosofia, ao contrário do que muita gente pensa, não traz felicidade, não vai atrás disso daqui. A filosofia, ela traz lucidez para você enxergar a realidade, enxergar o mundo que está à sua frente. E no Brasil, as pessoas estão dispersas e se preocupam, e não é só no Brasil, é um pouco a influência das redes sociais, porque hoje as pessoas não se informam mais através do jornal, de jornalistas sérios e comprometidos. As pessoas estão refém das redes sociais, então tem muita manobra de diversão nas redes sociais. As pessoas tiram o foco do que realmente interessa. Eu vejo que às vezes está acontecendo coisas importantíssimas no Brasil e está se discutindo a celebridade X, porque está usando isso. As pessoas perderam muito o foco do que realmente interessa. Então, quando você não vê a realidade como ela é impossível você pensar porque as ações de qualidade vêm do pensamento de qualidade. Se as pessoas não pensam e não refletem, você vê hoje os adolescentes. Não são politizados os adolescentes no Brasil. Querem ser youtubers, querem ser rappers. A cultura brasileira está muito empobrecida. E, finalmente, chegou também ao jornalismo, a informação de qualidade. Pessoal, 12h28 agora, programa Gente que Fala por aqui, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, nossa transmissão também por imagens, pela UTV, a TV da internet e também redes sociais. Uma paradinha breve agora, um intervalo, mensagem do nosso apoiador. Meninas, gole de água aí para vocês, a gente volta já com a sequência dos temas. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso.
A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. A sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Meio-dia 29, estamos de volta com o programa Gente que Fala, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também por imagens pela Altivia, TV da internet e também pelas redes sociais. Quarta-feira por aqui, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Vamos seguir aqui para o próximo tema. Sônia, nos últimos anos, muito tem sido falado sobre a autorização para o uso de remédios à base de cannabis. É um tema importante na indústria farmacêutica e no cenário de saúde global. E com a crescente disseminação de informações sobre o seu potencial terapêutico, o potencial terapêutico da cannabis, os produtos para fins medicinais feitos a partir da planta vem ganhando, claro, cada vez mais espaço no mercado para atender os pacientes que, por sua vez, ganham mais qualidade de vida e perspectivas de cura no tratamento de dores crônicas, como epilepsia, autismo, câncer e outras tantas patologias por aí. Em primeiro lugar, Sônia, em relação à cannabis, os produtos medicinais feitos a partir da planta, toda essa questão ideológica, isso já está superado? Mauro, deixa eu só dar uma carregada aqui no telefone, que daqui a pouco vai acabar a minha bateria. Enquanto eu falo com você, eu vou só pegar aqui e vou Sim, falar. já os tabus estão superados em relação a esse tema, o uso de produtos, de remédios, de medicamentos, enfim, a base da planta, a base da cannabis, o canabidiol. Tá, vou te falar rapidamente. Sobre o preconceito, já vou respondendo para você que não, infelizmente. Nós temos, tanto da área médica quanto da área do leigo, né, ainda muito forte em relação ao uso do cannabis medicinal. Porque nós temos um estigma, né, da palavra maconha, porque a gente nem usa isso na parte medicinal, porque a maconha ligada ao cannabis tem que ser dissociada, infelizmente ainda, né, no dia a dia, para que se esclareça tudo isso. Então, existe esse preconceito. Agora, em relação ao uso da planta e a legislação e os benefícios do cannabis medicinal. Desde 2015, é legal se prescrever os canabinoides aqui no Brasil, né? E nós já temos, graças a Deus, desde 2015, vem evoluindo, os processos com a Anvisa têm sido cada vez mais rápidos, né? Antes demorava quase um mês para você conseguir autorização, hoje em dia, com a receita do médico, em até uma semana, o paciente já tem acesso até menos à medicação, quando você já tem manipulado ou quando já tem na farmácia o produto, que ainda é muito caro, infelizmente, né? Agora, a gente tem que deixar claro, Mauro, o que é o cannabis medicinal, para que as pessoas, ainda que não conhecem, não associem isso ao tráfico, não associem isso ao uso recreativo. O cannabis medicinal, ele vai ter o CBD, o THC e alguns canabinoides menores que já estão sendo inseridos nessas medicações. Mas o uso recreativo, aquilo que dá barato normalmente nas pessoas, é o THC, que a gente fala, né? O THC no Brasil tem uma porcentagem muito pequenininha autorizada pela legislação, e isso não chega a dar nenhum tipo de barato que as pessoas acham que vão comprar um remédio medicinal e vão ficar com o barato da maconha e vão ficar com todos os sintomas recreativos. Não, o cannabis medicinal, principalmente o CBD, é utilizado para esses quadros que você já citou, doenças de epilepsia, principalmente infantil, que a gente tem um resultado maravilhoso, dores crônicas em quadros de paralisias e outros problemas neurológicos, onde, em alguns casos, só o CBD aliviam as dores. Nós temos os casos de autismo também, com muito sucesso. Vários casos são registrados e nós temos os estudos científicos já para consulta médica. Nós temos uma evolução de 2015 para cá gigantesca. Eu trabalhei
com uma empresa em 2019, né? A gente ficava um pouco perdido antes da pandemia, onde se demorava mais de um mês para conseguir autorização da Anvisa, os estudos científicos ainda não eram tão, né? A gente não tinha muita literatura para apresentar para os médicos, até essa empresa que eu representei na época, que os médicos não sabiam prescrever. Ainda não sabem, né? Nós estamos evoluindo, mas já demos um passo grande nos últimos 3 ou 4 anos. Então, é essencial que as autoridades abram as suas mentes, que facilitem o uso do cannabis medicinal, essa planta, para que as pessoas sejam beneficiadas, porque tem muita literatura, já qualquer pessoa pode entrar em sites muito sérios, com estudos clínicos, né? Os médicos, hoje em dia, eles podem se sentir mais seguros, mesmo os que não sabem receitar, os representantes das empresas que já estão no Brasil os visitam, apresentam, né, os seus portais, e hoje em dia esses portais, eles têm divisões não só dos produtos. Por exemplo, existem portais hoje que têm parcerias no mundo inteiro, né, importação. Não só o óleo, eles têm outros produtos como chocolates, balas e tudo, com várias concentrações de CBD e THC e os canabinoides menores. E mesmo os médicos que não sabem receitar, esses mesmos portais, eles dão cursos, né, direcionados aos profissionais de saúde. Eles ensinam, eles têm assistência de médicos nos próprios portais, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, que acompanham os pacientes depois da prescrição, que isso é um outro problema que o médico tem também, porque não adianta só você prescrever o canabidiol, prescrever o remédio à base de cannabis medicinal, você tem que acompanhar o paciente, porque cada caso é um caso, então é um paciente que volta várias vezes ao médico, a procurar o médico, então ele não teria condição, sem essa assistência que existe hoje em dia, para poder fazer com que o tratamento fosse um sucesso. Então a gente tem isso na área tanto humana quanto na área veterinária, né? Nós temos uso também agora em animais comprovados, que diminuem casos de epilepsia em gatos, em cachorros. Eu tenho um caso na minha família, né, nós temos um gatinho da minha irmã que usa, né, o cannabis medicinal, um caso de epilepsia, juntamente com os outros remédios que ele também toma, e é uma terapia que dá certo. Enfim, eu creio que nós já evoluímos, né, de 2015 para cá, mas ainda assim temos o preconceito, principalmente da parte médica, preconceito por ignorância, por não saber receitar, na realidade. E uma das vantagens grandes do cannabis medicinal é que não existe na literatura overdose por cannabis medicinal, por cannabis de uma maneira geral, né? Então, não existe caso de morte por uso excessivo. Então, isso é uma das coisas que os médicos, aí, à medida que eles vão conhecendo os estudos clínicos, né, eles vão vendo, estão se sentindo um pouco mais seguros para receitar, aqueles que já estão começando com o processo. Então, eu tenho esperança que as pessoas comecem a se informar um pouco mais e se beneficiem do cannabis medicinal, que são várias plantas, e, com isso, aumentem os estudos clínicos. Porque se as pessoas não abrem, né, não abrem para o estudo, não abrem para a receita, você não consegue dar continuidade com os estudos clínicos, porque o preconceito barra isso. A gente precisa que os médicos eles realmente se empenhem para que os estudos melhorem e para que a gente consiga aproveitar todo o benefício dessa planta. Tônia, estudos clínicos, vamos falar sobre o seguinte, um dos grandes desafios aí, até por conta da longevidade, enfim, a gente está vivendo mais, a gente está indo muito mais longe por conta da tecnologia, enfim, da possibilidade de cura de muitas doenças, então estamos enfrentando coisas que não enfrentávamos antigamente, que são as demências. Cada vez mais as demências estão presentes, inúmeras doenças, Alzheimer, tem Parkinson, tem doenças de ordem neurológica de uma maneira geral. Quais são as evidências científicas do uso da cannabis, ou como estão elas? A gente sabe que existem, né, evidências científicas, mas como elas estão caminhando no sentido do tratamento dessas doenças e até do ponto de vista de barrar essas doenças, de falar, acabou, cura mesmo. Então, como eu te falei, Mauro, os estudos clínicos que nós temos nesses últimos anos, eles apresentam os casos clínicos, nós temos
centenas de casos de melhora, sim, com o uso do cannabis medicinal, em casos de demência, em casos de ansiedade, porque como nós já havíamos falado aqui, você e Margot, o que nós estamos vivendo nesse momento é um momento de muita ansiedade das pessoas, cada vez mais medicamentos, né, os ansiolíticos no mercado, as crianças cada vez mais ansiosas, pelo uso excessivo da tecnologia, pelo uso excessivo de toda essa informação. O que acontece? A gente, usando o cannabis medicinal de uma maneira precoce, vamos dizer assim, de uma maneira um pouco mais tranquila, sem todo esse preconceito para receitado, no começo, você acaba não desenvolvendo a doença no futuro e acaba tendo uma qualidade de vida melhor. Então, é óbvio que já instalada a doença, a gente tem os casos clínicos que apresentam melhora, mas se a gente conseguir usar a planta de uma maneira preventiva, no futuro, a gente vai ter, obviamente, menos casos. Então, o que a gente está falando? O preconceito faz com que a eficácia da planta não seja atingida, né? Mas, sim, nós temos, te respondendo, na literatura e em estudos científicos, comprovação da atividade do cannabis medicinal na demência, na ansiedade, e é só uma questão, hoje em dia, de procurar os canais certos, né? Não é só digitar no Google, lá, Dr. Google, e existem vários fake news sobre a planta, porque são vários interesses, principalmente da indústria farmacêutica, né, gente? Então, Sim. Quem vende ansiolítico não vai querer que o cannabis medicinal dê certo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, pesquisar em canais sérios, pesquisar em estudos científicos de jornais medicinais. É esse que é o grande desafio hoje em dia, conseguir a informação correta de pessoas que realmente querem te dar uma informação, né? Faltando 19 minutos para 1 da tarde, aqui pelo programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar, do comportamento, Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet e também redes sociais. Já temos a doutora Nicole Soares de volta, acho que está tudo bem com a conexão dela. Vamos falar sobre o seguinte assunto. Olha, o caso do apresentador Faustão, que está se recuperando bem da cirurgia de transplante cardíaco, a qual ele foi submetido aí no final de semana. Tudo isso trouxe à tona o debate sobre a transparência e a priorização do transplante de órgãos no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, Faustão foi priorizado na fila de espera em razão de seu estado de saúde, que era considerado grave. No Brasil, existem 2 filas de espera para transplante de órgãos. Uma é prioritária, baseada na urgência, e a outra é regular, para pacientes estáveis e que não precisam ficar internados. E para esses, da fila regular, a espera média é 18 meses, é de 18 meses. Doutora Nicole Soares, por que tanta crítica a gente ouviu aí nos últimos dias em relação ao transplante cardíaco feito pelo apresentador Faustão? Falta de informação da galera ou é desonestidade intelectual mesmo? Eu acho que, de certa maneira, é um pouco de estranhamento. As pessoas têm essa perspectiva de que um transplante é algo que demoraria muito, quando a gente fala de uma fila de 18 meses, mas, por exemplo, a gente tem hoje o transplante de córnea, que em algumas instituições de saúde que são habilitadas para transplante, é feito com bastante celeridade. Então, acho que tem esse estranhamento. Tem a questão de ser uma figura pública, que a gente sabe que tem acesso a recursos financeiros e que isso gera ali aquela coisa do tipo, para ele vai ser diferente, para ele vai ser facilitado. Mas é muito importante mencionar o seguinte: o programa de transplante de órgãos do Brasil é referência mundial. E uma das dos grandes feitos do SUS, inclusive, é esse programa de transplante. Então, entender que a população tem esse estranhamento é muito mais um exercício de compreender o que a gente precisa melhorar na comunicação sobre esse programa, do que falar, olha, as pessoas não deveriam estranhar. Não, que bom, que gere burburinho, que gere dúvidas, justamente para a gente poder falar sobre isso. No caso do transplante de coração, a gente tem fila maior, até por conta dessa questão de quantidade, o próprio armazenamento e transporte do órgão, as condições em que esse órgão precisa estar para que seja viável.
a gente precisa lembrar de outra questão também, a própria compatibilidade entre o doador e o receptor, porque muitas vezes as pessoas têm aquela coisa do tipo, o primeiro órgão que for disponibilizado vai ser para aquele primeiro da fila. E por óbvio que, diante de regra cronológica, isso precisa acontecer dessa forma, mas nos transplantes a gente ainda tem a questão da própria compatibilidade. Então, é preciso que haja uma avaliação do médico, dos médicos responsáveis, para que, né, seja dado o ok. Então, acho que, assim, é muito essa dúvida, né, de por que para ele foi mais rápido, e também o estranhamento, por sempre termos ali no nosso imaginário que um transplante, até porque a gente tem filmes, né, seriados, novelas, em que se trata do tema do transplante, sempre na agonia da espera numa fila, mas nem sempre vai demorar tanto, principalmente a depender do tipo de transplante que vai ser feito. Como eu disse, o de córnea, no estado de São Paulo mesmo, a gente tem ali uma perspectiva até de ser um tipo de transplante que não vai demorar tanto. E aí depende também de várias questões técnicas para isso. Mas eu acho que não é desonestidade intelectual, não. É um pouco de curiosidade com estranhamento, mas o que eu acho importante também mencionar é que as pessoas questionam, né? O dele foi mais rápido, mas o raciocínio inverso que precisa ser feito, às vezes é esquecido, de que até ele ficou na fila, né? Mesmo sendo alguém que teria ali acesso aos melhores tratamentos, inclusive tratamentos fora do país, mas ele ficou na fila de transplante no Brasil, o procedimento foi realizado no Brasil, o que demonstra, assim, a nossa capacidade, não só de viabilizar que isso aconteça, mas também de executar um procedimento que é de altíssima complexidade. Bom, o fato de se tratar de Faustão, enfim, trouxe a discussão à tona, essa questão da transparência, a priorização do transplante de órgãos no Brasil. Como você destacou, o sistema brasileiro de transplante de órgãos é referência mundial, nós somos os melhores nisso, e mais ainda em transplante de coração, não é nem mundial, acho que é planetário, né? Enfim, o Brasil dá lição disso há muitos anos. O que a gente não dá lição é na quantidade de doadores, porque as pessoas precisam se manifestar, elas precisam dizer para a família que elas querem ser doadoras, porque senão na hora a família decide, não sabe exatamente o que a pessoa que morreu, o parente que morreu queria fazer, e aí os órgãos acabam sendo desperdiçados. Sim. Existe acho que a gente falou algumas vezes sobre isso, um tabu, né? Foi falado sobre o canabidiol e sobre o transplante de órgãos também, acredito que existe esse tabu de que, né, deixar aquele ente familiar, vou usar uma expressão até meio estranha, né, mas inteiro, né, fazer com que, mesmo que no sepultamento da pessoa e tudo mais, isso seja uma demonstração de respeito e etc. E a crença é individual, a gente não está aqui para julgar, mas muitas das vezes essa crença pode fazer com que a gente deixe de salvar vidas, né? Como uma questão do coração e todos os outros órgãos, que isso é vital para muitas pessoas e que aquelas pessoas que já encerraram um ciclo de vida poderiam contribuir tanto para a manutenção da vida de alguém, quanto para a garantia de que mais um núcleo familiar não tenha que sofrer com a perda de um ente querido. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. A morte ainda é um tabu muito grande no Brasil. Quando a gente fala de fazer seguro de vida, quando a gente fala para os nossos clientes sobre previsões contratuais que considerem a possibilidade de morrermos e etc., sempre tem aquela coisa do tipo assim, bate na boca, nem fala disso. Então, é um elemento ali cultural, comportamental muito forte e que atrapalha justamente isso, que a gente tem ali consciência de que colocar no documento, até as redes sociais, né, o Facebook, ele tem a opção em que você coloca lá no próprio Facebook que você é doador de órgãos, que você doa sangue. Então, assim, falar sobre isso e entender que um órgão de alguém que já não está mais vivo pode salvar a vida de uma outra pessoa, é trazer a perspectiva de que a gente, mesmo não estando mais vivo, pode ser
útil, pode ser uma ferramenta ali na vida daquela pessoa que precisa e da família que também está nas vias ali de deixar de ter aquele ente querido. Meninas, perguntas da nossa audiência por aqui, vamos a elas. Eu vou pedir bastante brevidade para vocês, porque são 2 perguntas para cada uma, e a Sônia ainda vai cantar para a gente antes do final do programa. Então, está com o tempo apertado. Olha, Margot, Clarice de Giorgio está no Facebook e pergunta: o que é o amor líquido ao qual você se refere em uma coluna recente na revista Vida Simples? Margot? Seu áudio está fechado, Margot. Ok. Agora. Bem breve, Margot. Então, o conceito do amor líquido vem do Bauman, eu fiz um resumo da sociedade líquida e vi que essa sociedade líquida está inserido as relações também. Então, assim como tudo hoje é muito rápido, muito veloz, tudo tem esse formato do capitalismo, que tudo é para ser consumido, as relações também entraram nisso. Aquela forma que eu falei do capitalismo e desse mundo assim que é volátil e veloz. Então, hoje as pessoas... Então, você pode ver o exemplo do Tinder, onde esses sites de relacionamento muito difundidos no mundo todo, tem aquela coisa igual uma compra na internet, continuar passando. Então, hoje, as pessoas gostam desse tipo de relação porque é fácil conectar e fácil desconectar. É isso. As relações hoje são mais um produto a ser consumido. Sônia, pergunta aqui da Patrícia Mendes, ela está no YouTube com a gente, ela quer saber se as indústrias brasileiras já produzem o canabidiol. A gente já tem alguns remédios no mercado que são a base do canabidiol, ainda com um preço muito alto, tá bom? O interessante é que nós temos farmácias de manipulação ligadas a portais muito sérios que já produzem, né, já manipulam o canabidiol e o THC, o tetraidrocannabinol, nas concentrações necessárias e fica mais acessível, né? E também temos as associações aqui no Brasil que produzem o óleo através de habeas corpus, né, que são expedidos pela Anvisa. Então, nós temos acesso além da indústria farmacêutica, que já tem no mercado, mas ainda está muito caro. Tá? A resposta Legal. é sim. Essa foi a pergunta da Patrícia Mendes. Obrigado, Patrícia, aqui pela sua participação. O Jaime, do Jardim Bonfilholi, também com a gente. Jaime, obrigado aqui pela sua pergunta para a doutora Nicole. Ele quer saber quais são os efetivos direitos de atendimento dos clientes dos planos de saúde, doutora Nicole. Olha, os efetivos direitos, se a gente fosse falar aqui, nós iríamos gastar muito tempo ainda. Mas, de uma forma muito resumida, os beneficiários dos planos de saúde têm direito a utilizarem todos os serviços que estão previstos pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Se em algum momento ele tiver dúvida se há uma cobertura, um tratamento, algum tipo de profissional que ele pode ter acesso e o plano está negando, no próprio site da Agência Nacional de Saúde Suplementar existe o canal do consumidor, em que ele vai informar qual é a segmentação assistencial do plano de saúde dele. Segmentação assistencial é a categoria do plano dele, então, enfermaria, odontológico e etc. E ali ele vai conseguir identificar o que é coberto pelo plano, o que deve ser coberto pelo plano dele. Então, o beneficiário ele tem direito a acessar a rede credenciada, a receber e ter acesso aos tratamentos que estão previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, e, enquanto consumidor, receber as informações e tudo aquilo que está previsto em contrato. Muito bem respondida a questão aqui feita pelo Jaime. A pergunta agora para Margot. Daniela Neves está no YouTube. Margot, ela quer saber se existe uma relação direta entre mente sã e corpo são. Bem rapidinho, Margot. Sim, porque o corpo fala com a mente fala com o corpo. Toda a minha filosofia, toda no meu livro, há uma preponderância dos filósofos monistas, que acham
que não tem corpo e alma, não é dualista, é monista. Nós somos uma coisa só. E tudo que a gente faz para o corpo afeta a mente, e tudo que a mente faz afeta o corpo. Outra pergunta para a doutora Nicole, é do Rodrigo Monteiro. Obrigado, Rodrigo, ele está no Facebook. A família de um doador pode escolher para quem ela vai doar um órgão? Doutora Nicole? E escolher, não. Via de regra, não há essa escolha. Existem aqueles casos em que há compatibilidade entre entes familiares, mas nesse caso são pessoas, inclusive, que estão em vida, né? A gente já viu muitas vezes isso acontecer. Irmão, filho, questão de medula e etc. Mas nesses casos em que há o falecimento, e aí você tem ali uma fila, você não pode escolher aleatoriamente. Em se tratando de procedimento médico de saúde, a escolha individual, unilateral de alguém nunca vai se sobrepor às questões técnicas, porque, inclusive, você pode estar comprometendo ali a garantia não, mas você pode estar comprometendo o resultado do transplante, porque você não está observando a adequação do doador e do receptor. Então, essa escolha por si só, ela não pode existir. Sônia, a Amanda Dantas no Instagram pergunta: cantar faz bem à saúde? E cantar e dançar como Olivia Newton-John é melhor ainda? Ela deve ter visto algum vídeo meu, né? Com certeza. Como é que ela chama? Amanda? Ela chama Amanda Dantas. Certamente Amanda, ela viu um vídeo seu no ela Instagram. viu, ou ela deve ser bailarina também, com esse nome não. Amanda, com certeza, né? E dançar fazendo o que a gente ama, por cima tendo o privilégio de cantar músicas dos nossos ídolos de infância, é uma delícia. Só pode gerar saúde mental e física para a gente a vida toda. É que você faz um musical sobre Grease, né? Sim, eu faço um musical há muitos anos, que é um pocket show. Eu faço Olivia, né? Entro caracterizada de Olivia Newton-John, balé e cantor, às vezes só eu e cantor. A gente canta as músicas do Grease, é muito gostoso, muito gostoso. Me divirto Então, muito, além de tudo. tem palhinha de Olivia Newton-John agora? Vamos cantar então, um pedacinho do Olivia Newton-John. A gente canta Peraí, antes de cantar, como é que estão os shows? Como é que está a agenda? Para onde você vai? Então, normalmente os shows, eu tenho feito mais shows fechados, né? Que são shows de festas, aniversários, casamentos. Então, as pessoas me contratam a minha equipe, que chama Equipe Presta Sound. Eu e meu irmão temos uma equipe de músicos que trabalham com a gente. A gente trabalha em duos, né? Eu e o Fernando Presta. E também fazemos até a formação de banda. Então, eu creio que esse segundo semestre foi melhor, viu, Mauro? A gente está caminhando para que os eventos normalizem. Ainda a gente sente, né, um ressentimento, né, econômico que vem, né? Todos nós estamos sentindo da pandemia. E os eventos também vêm sentindo. Mas eu tô vendo uma melhora até o final do ano. Estou esperançosa para 2024 aí, que eu consiga viver só de música no Brasil um dia, né? Nosso grande sonho dos artistas. Que assim seja. Eu nunca deixo a farmácia. Acho que eu sempre vou contribuir com o meu lado farmacêutico, porque é uma obrigação e um prazer também, né? Mas que a música me dá muito mais saúde, com certeza. E o que é que faz mais sucesso de Olivia Newton-John nos seus musicais sobre Grease? A minha preferida é mais lentinha, mais romântica, é Suddenly. Suddenly, Suddenly é lindo, mas Suddenly eu não faço decora para fazer um pedacinho para você. Não, Você sabe que eu nunca manda que você acostuma. Nos meus musicais. Eu vou gravar no Instagram para você, então. É um dueto, né? Mas eu vou gravar gravar só. E vou oferecer para você, Mauro. É o Olivia Newton-John de outra volta. Então. Eles fizeram o Suddenly, ela gravou com um outro cantor, que esqueci o nome lá, ele chama Richard alguma coisa. Enfim. Ela gravou uma que chama o Hopelessly Devoted to You, que é do Grease, né? Que é aquela Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. Hopelessly devoted to you.
Só um pedacinho. Muito bem. Hopelessly Devoted to You, Olivia Newton-John. E a Sonali é com Cliff Richards. Isso, Cliff Richards. Aliás, amo essa música. Você lembrou agora? Olha que saudade que deu, viu? De cantar. Gente, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, faltando 1 minuto para 1h. A gente se despede aqui do Olivia Newton-John, da Sônia Presta. Nunca, né? Cantora, apresentadora. Eternizada. Sônia Presta, cantora, farmacêutica, apresentadora, muito obrigado pela presença. Nicole Soares, doutora Nicole, advogada, especializada em Direito da Saúde, sócia e CEO do Lara Martins Advogados, e Margot Cardoso, jornalista e mestra em Filosofia. Obrigado pela participação de vocês, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, nesta quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você aí, sempre do outro lado, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. O Lucas Neto está chegando agora com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Bom programa para você, Lucas. Bom programa para toda a audiência aqui nesse início de tarde. A gente volta amanhã pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. 1h em ponto. Tchau, até amanhã.